Boa noite, Kojak. Boa noite, telespectadores de Paraíso. Uma grande honra, Kojak, estar aqui hoje com vocês, batendo esse papo, nos apresentando como vereador eleito em Paraíso, como o vereador eleito com a menor idade, Kojak. Nós conseguimos esses 997 votos, nos transformando no vereador mais jovem da história de Paraíso. E isso, para mim, é um grande desafio que eu estou encarando, que é representar a minha cidade. A cidade que eu nasci, a cidade que eu nunca saí, a cidade que eu quero constituir minha família, criar meus filhos nessa terra. Uma cidade que eu amo, que eu quero morar aqui até o fim dos meus dias. Então, agradeço bastante ao povo de Paraíso por ter me dado essa oportunidade de representar vocês. Nando, a gente observou que a Câmara Municipal ela será quase que totalmente renovada. E a gente tem acompanhado a questão da juventude. A juventude prevalece. Nós temos, além de você, outros mais novos, tanto na idade como também na política. Quer dizer, é uma nova geração que assume o poder legislativo aqui em Paraíso do Tocantins. Qual a expectativa sua? O que você tem para estar falando para essa comunidade, principalmente essas pessoas que te apoiaram nessa eleição de domingo? Kojak, essa candidatura nossa a vereador é uma candidatura que nasceu no nosso coração há um bom tempo. Não é de hoje que a gente vem se preparando. Eu comecei a imaginar uma candidatura a vereador no dia 20 de setembro de 2008, lá na Chapada de Areia, quando eu fiz meu primeiro discurso no palanque do Joãozinho Milhomem, que foi reeleito agora, que é meu tio. De lá para cá eu comecei a me preparar, Kojak, para representar Paraíso, para ser um vereador à altura do que o povo espera. Porque a gente tem andado, a gente sentiu a insatisfação do povo. Em cima disso, Kojak, eu fiz esse trabalho aqui, que é o meu TCC, que é a monografia da faculdade, o trabalho mais importante do meu curso de Direito. E eu fiz ele na área do vereador. Por quê? Para dar respaldo ao que eu fosse fazer lá na frente. Porque eu não queria ser um candidato que tivesse uma família tradicional, que tivesse muitos amigos, que fosse jovem, mas não soubesse o que o vereador faz de fato. Então nós nos preparamos e graças à vontade do povo e em especial à vontade de Deus, nós conseguimos nos eleger com 997 votos, nos transformando no vereador mais jovem da história de Paraíso. É uma honra muito grande nós termos chegado nesse lugar e eu devo isso, Kojak, ao meu grupo político, ao Partido Verde, um partido que nós fortalecemos aqui em Paraíso, graças ao trabalho centrado do nosso presidente Thiago Rego, fortalecemos o PV aqui em Paraíso. E hoje nós estamos aqui com uma votação muito boa, mais de 1.500 votos, somados os dois candidatos do Partido Verde. E hoje nós encaramos uma Câmara Municipal renovada, da forma que eu realmente queria, que era ter uma Câmara renovada, porque a gente fez uma pesquisa nesse trabalho nosso de faculdade, e 60% do povo de Paraíso diz que não deveria nem existir o vereador. Ele não via função do vereador em Paraíso. Então, isso foi um reflexo. Nós antecipamos a insatisfação do povo. E 100% da Câmara de Paraíso foi renovada. Nunca na história de Paraíso a Câmara foi renovada 100%. Então estava tendo alguma insatisfação do povo perante o Legislativo Municipal. Com certeza também, graças ao Executivo, que infelizmente não mostrou muito a que veio. Então a Câmara Municipal se renovou, bons nomes, jovens aguerridos, outros que não são tão jovens, mas têm um trabalho muito prestado para o Paraíso, trabalho sério, pautado na ética, no trabalho. E graças a Deus eu estou entrando numa Câmara que está trazendo muita esperança para o povo de Paraíso. Uma Câmara forte, uma Câmara autêntica. Tenho certeza que vou ter bom trabalho com meus companheiros. Uma honra muito grande estar representando principalmente a juventude de Paraíso. A juventude que clama por mudança, mas uma mudança firme, uma mudança centrada. E é nisso que a gente se pauta nesse projeto de 4 anos como representante do povo de Paraíso. Nando, você foi diretor de turismo aqui em Paraíso do Tocantins, ainda nessa administração. Qual o motivo da sua saída e qual a sua participação dentro da diretoria de turismo aqui do município de Paraíso? Kojak, a gente foi convidado pelo prefeito Paulo Tavares no início da gestão para ser diretor municipal de turismo. Eu tive a honra, com 19 anos de idade, de ter tido a oportunidade de ser o diretor mais jovem da história de Paraíso também. Fui o diretor com 19 anos, um cargo de segundo escalão, e à frente da diretoria de turismo, um cargo que não tinha autonomia administrativa, não tinha dotação orçamentária, a gente trabalhava mesmo subordinado ao secretário, mas a gente consegue enxergar, Kojak, aqui atrás do seu painel, a Semana Santa de Paraíso. E o nosso grande legado no turismo de Paraíso foi a Semana Santa. Nós completamos os 50 anos da Semana Santa na nossa gestão frente ao turismo.
foi um grande evento na época, com mais de 20 mil pessoas, que realmente deu a credibilidade estadual ao turismo religioso de Paraíso. Um turismo forte, que tem um potencial de crescer aqui em Paraíso. E à frente do turismo foram grandes projetos. Projetos juntos ao Ministério do Turismo. Construímos uma base sólida no Cadastur. Cadastur é um cadastro do Ministério do Turismo com os empreendimentos da cidade. E Paraíso pulou de 9º lugar para 5º no Tocantins em empreendimentos cadastrados. Foi uma forma de ordenar o serviço turístico em Paraíso. Apoiamos grandes eventos, retiros religiosos, eventos de ecoturismo, enfim. Trabalhamos bastante, mesmo sem condição de trabalho, para fortalecer o turismo. Fizemos pesquisa de demanda turística aqui em Paraíso, na Semana Santa, na Expo Brasil, para mostrar que tipo de turista que vem para Paraíso. Que tipo de turista que vem para Paraíso para gastar o seu dinheiro, deixar o dinheiro rodando na economia de Paraíso. E nós temos que trabalhar sério. Para o turismo de Paraíso, que é o turismo de negócio, o turismo de eventos, ele vem a fortalecer a economia da cidade. Pessoas que passam aqui na BR-153, deixarem suas riquezas no posto de gasolina, no restaurante, no hotel, no comércio, em ter um potencial muito grande no turismo. Eu acredito que é uma das grandes formas de alavancar a economia de Paraíso, que ainda foi pouco explorada, que é o turismo aqui de Paraíso. Voltando à questão da Câmara de Vereadores. O Supremo, ano passado, pelo Tribunal Eleitoral, ele autorizou que poderia se aumentar a quantidade de vereadores aqui em Paraíso do Tocantins, mas a Câmara entendeu que não deveria, essas 9 vagas. Então, se você analisa Paraíso tendo a mesma quantidade de vereadores, municípios menores, como é o caso de Pugmil, Chapada de Areia, você vê essa possibilidade de estar revogando essa lei para que aumente a vaga na próxima legislatura? Bem, Kojak, esse assunto entrou inclusive no meu trabalho de faculdade, que eu falei para vocês, que é a emenda 58, que autoriza a criação de mais de 8 mil cargos de vereador no Brasil. E Paraíso não é diferente. Paraíso poderia ter ido de 9, dos atuais 9, até 13. Até as 13 cadeiras. E, infelizmente, a atual legislatura, numa sessão de setembro do ano passado, na qual eu estive presente, junto com o grupo do Partido Verde na época, nós presenciamos o fato que só apenas um vereador queria que fosse aumentada as vagas. Teve um vereador, inclusive, que foi candidato a prefeito, Kojak, que disse que Paraíso deveria ter 3, 4, no máximo 5 vereadores, que 9 era muito. Eu sou o contrário, porque acredito que aumentando o número de vereadores, aumenta a representatividade. Se aumentar o número de vereadores, o salário continua, não aumenta, diminui o salário. Então, aumenta a representatividade e diminui o salário. Nós vamos ter mais pessoas interessadas em representar o povo de Paraíso. A sociedade organizada vai se juntar às entidades e vão conseguir eleger um representante. A classe dos mototáxis, a classe dos garis, vão se organizar e colocar um representante deles. Então eu achei lamentável Paraíso continuar com os 9 vereadores. Chapada de Areia, como falado, Pugmil, Monte Santos, que são cidades menores, tem também os 9 vereadores. Mas nós temos cidades menores que Paraíso ainda, como Colinas, Dianópolis, Araguatins, Tocantinópolis, Guaraí, que tem 11, 13 vereadores. E Paraíso, infelizmente, continuou com as 9 cadeiras. Nós temos que trabalhar para aumentar. Eu acredito que Paraíso deva ter mais representantes. Porque quando tem mais representantes, o povo tem mais acesso para cobrar. O povo sabe onde bater, sabe onde cobrar. Tem mais pessoas preocupadas em cuidar do bem comum de Paraíso. E, infelizmente, Kojak, a alteração na lei orgânica ela é feita de uma legislatura para outra. Então, os próximos vereadores vão poder alterar a lei orgânica, mantendo os 9, aumentando para 11 ou até 13, mas vai valer só para 2017, só na próxima legislatura. Então, nós vamos trabalhar, acredito que os vereadores que estão aí também têm esse interesse de aumentar, de dar mais representatividade para Paraíso. Porque eu acredito que o vereador não está lá para ganhar salário, para ganhar dinheiro, ele está aí para representar o povo. E quanto maior o número de representantes para o povo, melhor. Vereador eleito, com relação à próxima legislatura, sabemos que você foi eleito por uma coligação que hoje é oposição ao atual prefeito eleito, né? E como que você analisa, quando tomar posse a partir de 1º de janeiro, como vai ser a sua conduta perante ao prefeito eleito, Moisés Nogueira Velino? Bem, Kojak, graças a Deus, a gente tem um bom relacionamento com todos os candidatos. O Partido Verde fez algo que acredito que nenhum outro partido fez esse ano, que foi sentar com todos os candidatos a prefeito, os 5 candidatos a prefeito, e ouvi-los. Nós ouvimos todos os candidatos, vimos o projeto de cada um deles, e nós, do Partido Verde, nos adequamos ao candidato do PT, candidato Dr. Hidro Alencar. Infelizmente, nosso prefeito não obteve êxito nas eleições, mas nós, a partir de 1º de janeiro, eleitos
pela vontade popular, pela vontade soberana do povo, vamos estar sendo vereadores representando o povo de Paraíso. E acredito que o relacionamento é muito bom, Kojak, porque o PV tem um livre acesso com todos os candidatos, o Nando, através da minha família, nós temos um bom relacionamento também com o Dr. Moisés, então eu não vejo dificuldade alguma. O que for de benéfico para Paraíso, o Nando, o Partido Verde, vai estar votando a favor. O que não for benéfico para Paraíso, nós também colocaremos o pé na parede, não aceitaremos cabresto de nenhum líder político, seja prefeito atual, seja ex-prefeito, seja deputado, nós temos a nossa autonomia. O grupo que eu devo satisfação politicamente é o Partido Verde, que é o meu partido, e principalmente ao povo da minha cidade. Então a gente vai ter um bom relacionamento com todos os candidatos, a gente sabe que o Dr. Moisés foi eleito, e o Partido Verde também tem representatividade através do Nando na Câmara, que vai ser um representante autêntico, participativo, que vai estar de olhos abertos fiscalizando para o povo de Paraíso, porque a função do vereador é essa, fiscalizar. Olhar com carinho o que está sendo feito com as contas públicas, fazer as leis para Paraíso. Eu, como formado em Direito, a gente tem o conhecimento de trabalhar com as leis. E o mais importante, Kojak, ser o braço direito do povo. A gente sabe que o povo de Paraíso raramente tem um contato com o deputado, com o prefeito, só em época de eleição a gente tem esse contato, a gente vê isso, o povo reclamar. A gente não tem um contato com o senador, com o governador, com o presidente, só pela televisão, né? Mas com o vereador a gente tem um contato dioturnamente. Seja na rua, no mercado, na feira, no supermercado, no hospital. É o político mais próximo do povo. Então fui eleito para ser vereador, para representar o povo, para ver a dor do povo. Ver a dor do povo de Paraíso, e é por isso que eu fui eleito, para ajudar o povo da minha cidade. 19h25. Eu quero agradecer a participação do vereador eleito aqui no programa Tribuna na TV. Desejar sucesso nessa jornada que é representar o Poder Legislativo Municipal. Então, Nando, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Kojak. Obrigado, telespectadores da TV Paraíso. Uma grande honra estar falando para vocês agora como vereador eleito. Uma campanha que não foi fácil, uma campanha que nós tivemos de casa em casa, nos 4 cantos de Paraíso, levando nossa mensagem, levando nossa proposta. Uma proposta que foi registrada em cartório, coisa que nenhum candidato pensou em fazer. Por que eu fiz isso? Para dar credibilidade para o povo. O povo que está muito desacreditado com política. E eu, como um candidato jovem, que traz a bandeira da mudança, que traz a bandeira da renovação, tinha que continuar fazendo diferente. Quero trabalhar muito os 4 anos, para lá no final do meu mandato, quando eu tiver 26 anos de idade, quando eu estiver na flor da juventude, o povo olhar para trás e falar, valeu a pena votar no Nando. Foi um representante à altura, esse jovem aguerrido, tem um futuro na política, e eu só vou ter o reconhecimento de vocês através do trabalho. E eu digo uma coisa para o povo de Paraíso. O conflito na política não é entre o bem e o mal, mas entre a competência e a ignorância. E o único lugar que a palavra trabalho vem antes de sucesso, que sucesso vem antes de trabalho, é no dicionário. Então temos que trabalhar muito para obter o sucesso, para obter o reconhecimento do povo de Paraíso. Muito obrigado a todos vocês que deram esses 997 votos para o Nando Bilhomem, o jovem eleito como o representante mais jovem da história de Paraíso. Me sinto honrado por essa oportunidade e ao mesmo tempo sempre desafio pela frente. Muito obrigado a todos por essa oportunidade e você é o representante à altura de vocês. Obrigado mesmo e contem conosco. Vou visitar todos os companheiros agradecendo o voto até dia 1º de janeiro. Obrigado a todos e rumo a um trabalho. A vitória nós chegamos, agora é trabalhar para ter o reconhecimento do povo de Paraíso. Obrigado a todos. 19h28. Eu vou para o primeiro intervalo da noite, na sequência eu volto com mais informação aqui no programa Tribuna na TV.